Graça e paz. Vamos abrir no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Nós estamos meditando nessas questões na mensagem da noite. Então, vamos ouvir então a leitura. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações e fale com quem Ele quer falar nesta noite. Em nome de Jesus. Este capítulo 19 do livro do Apocalipse, principalmente a partir do versículo 11, é apoteótico. Trata-se da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o Senhor, nessa ocasião, vai prender a besta, a fera humana, o anticristo, o líder mundial daquela época. Com ele, também vai ser preso pelo Senhor Jesus o falso profeta, que não é qualquer um, é o falso profeta, que havia feito coisas espantosas na presença da outra besta, do anticristo. Com essas coisas prodigiosas, o falso profeta enganou o mundo, ou seja, aqueles que receberam o sinal da besta, do monstro, do anticristo, e adoraram a sua imagem, provavelmente uma estátua, não sei, mas adoraram a besta, a imagem da besta. Ambos foram jogados, lançados pelo Senhor Jesus no lago de fogo, que queima, conforme está dito aí no texto que foi lido, com enxofre. Irmãos, as Escrituras falam desses dois personagens diabólicos, ditatoriais, que virão no fim dos tempos. Esses dois atuarão como comparsas de uma pilantragem terrível, de engano e destruição em massa. Esses dois são como carne e unha. Ambos estão ligados, conectados ao próprio Satanás, de onde eles tiram o poder, a autoridade deles, a energia para enganar. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18, João já falava
desse líder, desse ser diabólico e perverso. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Primeiramente, temos que enfatizar que o anticristo virá. João disse aí: como ouvistes que vem o anticristo, então o anticristo vem aí, está vindo. Observe, por favor, que no texto o apóstolo João se referiu a um anticristo no singular que ainda virá, e a anticristos que já estão presentes desde a época de João. Quem são esses anticristos presentes já no mundo? São os falsos profetas. Cuidado, muito cuidado com quem você está indo ouvir. Cuidado, é preciso examinar tudo com muito cuidado. Os falsos mestres, o sistema religioso corrupto que incorpora o espírito do anticristo, aquele que virá. Principalmente quando o assunto é a suficiência de Cristo. O espírito do anticristo, que é o espírito maligno, já opera através de um sistema religioso corrompido, através dos falsos pregadores, falsos profetas, falsos mestres, falsos crentes. Já opera, principalmente quando o assunto, como eu disse, é a suficiência de Cristo. Irmãos, quando o assunto é a singularidade, a suficiência de Cristo, o inferno se levanta. Quando a suficiência de Cristo é anunciada, o inferno se levanta, arrepia contra, porque toda a bronca de Satanás e do anticristo é contra Cristo. Gálatas capítulo 2, nós vamos ouvir a leitura desde o versículo 19, você preste bem atenção, não é porque você conhece o texto de cor que você não vai prestar atenção. 19, 20, 21, e aí você vai entrar no capítulo 3 e vai ler o versículo 1, tudo de uma vez só. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que
que morreu Cristo em vão. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Você entendeu? Paulo foi direto, foi categórico. Ele disse assim: já estou crucificado com Cristo. E o resultado é que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Eu quero perguntar: você crê a sua crucificação com Cristo? Ah, eu não entendo. Eu não perguntei se você entende. Eu perguntei se você crê a sua crucificação com Cristo. Eu não consigo. Mas quem é que disse que é para você conseguir? Se fosse para você conseguir, Jesus não teria ido à cruz por você, para transferir você nele lá na cruz e morrer com você, para que você hoje pudesse crer e confessar, como o apóstolo Paulo confessou: já estou crucificado com Cristo. E agora? Agora Cristo vai viver em você. Confesse. Confesse a sua morte com Cristo. Mesmo se você ainda não experimentou, vai confessando, porque a palavra é poder. Aqui está a solução para o seu caso, seja lá qual for o caso. A solução está aqui. É a sua crucificação com Cristo. E Cristo vai viver em você, vai te dar direção, Ele vai comandar tudo. Você já pensou? Você crucificado com Cristo, Cristo vivendo em você, porque você ressuscitou juntamente com Cristo, Ele agora está em você, Ele é a sua vida. Cristo, o Deus Altíssimo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Altíssimo, Todo-Poderoso, todo suficiente, vivendo em você e tomando conta de tudo? Aí Paulo chegou no capítulo 3, verso 1, e já chega dando uma bronca. Ó Gálatas insensatos, o que foi que eu preguei aqui para vocês? Ele disse: a minha pregação foi a exposição de Jesus Cristo crucificado. Evidentemente com você crucificado nele, porque ele disse isso nos versículos anteriores. E agora você não crê? Agora você prefere outra coisa? Desculpe, você é um idiota. Tem até uma versão que diz: caros Gálatas idiotas. Você está tirando os olhos da representação de Cristo crucificado. A obra do anticristo é fazer isto aqui, tirar você, afastar você de Cristo crucificado. E Paulo disse: nada de se diz saber entre vós senão Cristo e este o crucificado. Por que, irmãos? Porque em Cristo crucificado está a solução do mundo inteiro. E se está a solução do mundo inteiro, está a sua também. Por que não crê? Ó Gálatas insensatos. O que é insensatez aqui? É não crer a sua crucificação com Cristo. Ó Gálatas sem juízo. O que é sem juízo?
é você insistir numa religião, numa salvação, sem a sua morte com Cristo na cruz. Paulo disse que aquilo que você semear não nasce se antes não morrer. Se insistir é loucura. Quem fascinou vocês? A versão dele disse isso. Quem fascinou vocês? Eu pergunto a você, meu irmão, você está fascinado com o quê? Seja de bom ou de ruim. Algo muito bom ou algo muito ruim. Está fascinando você? Não. Quem tem que fascinar é Cristo. Tem uma versão que diz: quem enfeitiçou vocês? Quem foi que enfeitiçou vocês? Tem um feiticeiro, tem um ser diabólico aí, tentando tirar a atenção das pessoas de Cristo crucificado, ressurreto também, da suficiência de Cristo. Cristo basta para nós, para desviar o foco de Cristo crucificado. O inferno se levanta contra a suficiência singular de Cristo. Eu gosto de dizer que Deus colocou todas as suas fichas no Filho, Jesus Cristo. Não foi em você, nem em mim. Foi em Cristo, no Filho. Deus colocou todos os holofotes ligados no seu Filho para revelar para você. Revelar Cristo, quem Ele é e o que Ele fez para você. Irmãos, o grande risco é ofuscarmos a figura de Cristo, a pessoa de Cristo na pregação, na igreja e nas nossas vidas. Se isso acontecer com você, com todo o carinho que eu tenho por você, mas você vai dar com os seus burros no inferno. Eu pergunto, o que está ofuscando você? Que não deixa você se envolver com Cristo de verdade. O que está ofuscando você? Quando a igreja se reúne, como estamos aqui hoje, ela tem que colocar os olhos na pessoa de Cristo unicamente. Muitas vezes ele é falado, mas não é focalizado, não é enfatizado e nem crido. Quem que nós temos que buscar? Cristo. Você busca o quê? Eu busco a paz. Eu estou precisando de paz, eu busco a paz. Eu estou precisando de descanso, eu busco descanso. Eu estou sofrendo tanto, então eu busco o alívio do meu sofrimento. Eu estou precisando de cura, eu estou buscando a cura. Eu estou precisando do din-din, eu procuro a prosperidade. Sei lá o que eu estou atrás. Você viu? Você está errado, você não tem que buscar nada disso. Quem que você tem que buscar? Jesus Cristo. E fique sabendo que Ele é a sua paz, Ele é a sua sabedoria, a sua santificação, Ele é o tudo que você precisa. Se você buscá-lo, está resolvido, né? Mas tem aí o espírito do anticristo, que nem é o anticristo que vai vir, é os outros.
para fazer essa obra de tirar seus olhos daquilo que realmente importa. Então, esse anticristo do final do tempo, ele vai personificar todo o engano, tanto religioso como político. Cuidado, porque o engano religioso é juntinho com o engano político. O prefixo anti pode significar contra, em oposição a ou em vez de, no lugar de. Esses significados estão todos eles inseridos no termo anticristo. O anticristo não somente se colocará contra Cristo, como também tentará se colocar no lugar de Cristo nos últimos dias. A palavra de Deus não identifica o anticristo pelo seu nome, nem diz que nós devemos investigar, especular a sua identidade. Não estou interessado em nada disso. Mas uma coisa eu sei, ele virá, porque está escrito na palavra. É possível que em algum lugar da terra, neste momento, o anticristo esteja vivo. Eu estou dizendo é possível, não estou dizendo que está. Esperando a sua hora de assumir o governo do mundo. Mas a certeza que tem é que no momento determinado por Deus, indubitavelmente o anticristo assumirá o governo do mundo, a governança mundial conforme previsto na palavra de Deus. Pode crer. Irmãos, o caminho para um governo mundial unificado está em marcha, inexorável. Estamos, sim, às vésperas desse governo mundial totalitário e paradoxalmente democrático. O anticristo será a maior mentira que este mundo já viu. Logo no início do seu governo, ele vai oferecer uma solução para o caos deste mundo. Ele vai acenar com paz para um mundo dominado pelo terrorismo e pela guerra. Ele vai fazer sinal com uma nova ordem, uma ordem para um mundo dominado e tomado pela violência. Ele vai prometer restabelecer a economia abalada do mundo. Vai oferecer ao mundo uma nova ordem mundial que já está em curso. Sim, senhores. Haverá um momento, irmãos, que a humanidade pensará ter mesmo alcançado a paz e a segurança. O povão vai bradar: paz e segurança nas ruas, nas manifestações. Mas, de repente, eles vão ter mesmo a destruição. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Você vê, paz, segurança. Não é que tem,
É o mundo que está gritando, que pensa que tem. É um engano. Mas nesse momento eles vão ter mesmo a destruição. Destruição terrível. Mateus 24, verso 6. Irmãos, nada pode impedir que isso aconteça. Não estou dizendo isto para que você fique com medo. Pelo contrário, é para você levantar a cabeça e louvar o Senhor, porque a sua redenção se aproxima. Mas nada vai impedir que isso aconteça. Mateus 24, 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Exatamente, não fique com medo, não se assuste com o que está acontecendo. Jesus diz, é necessário assim acontecer, tem que acontecer assim. E ao dizer isso, irmãos, isso que é necessário assim acontecer, ao dizer isso, Jesus deixou nítido para nós que Ele está no comando de tudo. Não é o diabo, nem o anticristo. É Ele que está no comando de tudo. Do menor detalhe à grande coisa. Tudo está no comando dEle. Tudo? Você entendeu? Você entendeu? É tudo, tudo é tudo. Até as mentiras do diabo? Sim, senhores, até as mentiras do diabo. Essas coisas vão acontecer para que o projeto de Deus, o propósito divino de Deus para este mundo se concretize. Deus é soberano sobre tudo, e no final, o propósito de Deus se cumprirá. Quando tudo estiver no chão, o propósito de Deus está em pé. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11 e 12, falando aí da permissão de Deus. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Irmãos, estamos diante não só de um futuro governo mundial, mas também de uma futura religião mundial que contará com o aval da ciência. Não é à toa que a gente escuta, tem que seguir a ciência, tem que seguir a ciência. E um dia a ciência e a religião vão estar juntas. A palavra de Deus chama esse líder de anticristo. Se ele é o anticristo, a religião que vai ser incrementada vai ser uma religião anticristã, lógico. O próprio Jesus avisou que esse homem fingiria ser o Cristo e que seu disfarce seria tão astuto, tão sutil e convincente que, se possível, enganaria até os eleitos. Mas, graças a Deus, não é possível enganar os eleitos de Deus.
Agora, irmãos, esse anticristo, esse líder mundial, ele vai ser introduzido ao mundo, apresentado ao mundo como tal por uma outra besta, um outro monstro, um outro ser, que é chamado de segunda besta no livro do Apocalipse, o falso profeta. Esse vai ser responsável pela propaganda da pessoa do anticristo. Como eu disse, não é um falso profeta qualquer, é o falso profeta. Satanás vai reunir nesse ser todos os outros falsos profetas anteriores. Ele vai ser o super falso profeta, uma imitação do Espírito Santo. Esses dois instrumentos de Satanás vão governar o mundo muito em logo, muito breve, por um período curto de tempo. Então, irmãos, no fim dos tempos, teremos uma espécie de trindade satânica. Satanás, fingindo ser Deus o Pai, o anticristo, que finge ser o Messias, Cristo, e o falso profeta, fingindo ser o Espírito Santo. Apocalipse 16, verso 13 e 14. Preste bem atenção neste versículo. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia, do Deus Todo-Poderoso. Vi sair da boca do dragão. Dragão aqui não é a China. Dragão aqui é Satanás, o diabo. Da boca da besta, o anticristo, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. E esses espíritos foram ao encontro de quem? Dos reis da terra, dos governantes da terra. Eu não confio em governo, não. Eles estão muito assim com o espírito de rã, que sai da boca do dragão, do anticristo e do falso profeta. Assim, nos últimos dias, Satanás iludirá as pessoas, fazendo com que acreditem que ele é Deus. Vamos ler essa passagem? Apocalipse 13, versículo 11 ao 18. Irmãos, eu já estou aqui chegando para o final, não vou me demorar mais. Vou falar um pouco nesses versículos, e a gente já lê de uma vez, não precisa ficar lendo mais esse trecho aí. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra,
por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizessem morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, este número é 666. Você vê, o anticristo não subirá ao poder sozinho, ele não vai surgir no cenário mundial sozinho. Ele será lançado ao poder e desfrutará de sucessos sem precedentes como consequências do engano mundial promovido pelo falso profeta. Esse engano mundial será promovido por um homem que a palavra de Deus chama de falso profeta, que se distinguirá de todos os falsos profetas que já tivemos, por sua capacidade de chamar a atenção do mundo. E sabe para quem? Para o anticristo. Assim como o Espírito Santo chama a atenção da igreja e de todo mundo para Cristo, ele vai chamar a atenção para o anticristo. Uma espécie de João Batista. João Batista foi quem fez a apresentação de Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus. É para ele que você tem que olhar. E a besta vai fazer esse trabalho com o anticristo. Você viu que aí na leitura o falso profeta é conhecido também como a segunda besta. Esse ser maligno, com o seu jeito religioso e com a sua habilidade de realizar sinais, milagres, maravilhas incríveis, convencerá o mundo de que o anticristo é o líder que ele está procurando. Ele vai convencer todo mundo que o anticristo é o líder. E você sabe que o mundo está procurando um líder? Um líder de grande destaque, que resolva, que traga a solução. O mundo está ansioso por esse homem. Será o anticristo. E o falso profeta vai fazer essa apresentação. Nessa época, irmãos, a autoridade religiosa mundial vai ser o falso profeta. Quem é que você considera hoje a autoridade mundial? Alguém importante da sua igreja? Cada igreja tem um. Nesse tempo, a autoridade máxima religiosa do mundo vai ser o falso profeta. Sobre ele a palavra diz: e exerce todo o poder da primeira besta, na sua presença, na presença da primeira besta, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Apocalipse 13, verso 12, que já foi lido. O falso profeta será capacitado pela mesma fonte que capacitou o anticristo, o próprio Satanás. Serão ambos inspirados por Satanás e compartilharão os mesmos objetivos. Ele terá toda a autoridade satânica para liderar o culto de adoração, não a Cristo,
não ao Cordeiro de Deus, mas ao anticristo. É o falso profeta que vai liderar o culto de adoração mundial ao anticristo. O anticristo não precisará se preocupar com isso, mas só receber a adoração do mundo, menos dos santos de Deus, que serão perseguidos e mortos por ele, pelo falso profeta, pelo anticristo também. O mundo se renderá totalmente, irmãos, aos pés do anticristo. Todos terão que reverenciar a sua imagem, ou então morrerão. Esse falso profeta incrementará um controle econômico e comercial para assegurar o sucesso do governo do anticristo. Controlará o comércio mundial em favor da besta e matará as pessoas que não receberem a marca da besta. Ele vai comandar um recadastramento mundial com a finalidade de marcar cada pessoa do mundo. Nem todos aceitarão essa marca, mas terão que pagar com as suas vidas, a menos que de alguma maneira consiga escapar, dar no pé, se esconder. A situação nessa época, irmãos, será muito grave, pois quem não receber a marca da besta, por amor a Jesus, não poderá comprar nem vender, e terá que fugir da polícia mundial. Além disso, poderão alguns morrer de fome. E terão que escapar também da igreja apóstata. Viu, Roberto? Nesse tempo, quem estiver aqui, não passe nem perto de igreja. Igreja apóstata, do anticristo e do falso profeta. Terão que escapar também da igreja apóstata, aliada ao anticristo, cujo líder religioso geral será o próprio falso profeta. Essa igreja, sob o comando do falso profeta, vai perseguir e matar os santos de Deus. Apocalipse 17, de 3 a 6, depois você pode ler em casa. Não vamos confundir, irmãos, o momento político brasileiro com o que virá por aí. Não confunda, não. Não tem nada a ver. O programa econômico comercial do falso profeta é mostrado aí no texto que já foi lido, Apocalipse 13, de 16 a 17, mas já foi lido. O falso profeta exercerá controle total, com mão de ferro, sobre os fundamentos da economia, do comércio. Ninguém que não tiver a marca da besta imposta pelo falso profeta poderá vender e comprar. Ninguém poderá ir ao supermercado. Você já pensou? Lojas. Ninguém poderá ir que não tem a marca. Você não poderá fazer compra pela internet. Não vai dar também. Você não pode ir ao médico. Você não pode ir a um restaurante, comer, ir ao posto de gasolina, abastecer o carro, se tiver dinheiro, né? O negócio está feio agora, né? Pagar conta de luz, você não vai poder. Água, ir ao banco, você não poderá fazer nenhuma atividade que envolva compra e venda.
palavra diz ainda que quem não adorar a imagem da besta será morto. A lei vindoura do anticristo é esta: adora a sua imagem ou morre. Adorar a imagem da besta, irmão, significa adorar o próprio Satanás. Aparentemente, a marca da besta está relacionada com a ideia de comprar e vender. Sem ela você não pode comprar nem vender. Você vê a sutileza nisso? O que vão pensar? O que as pessoas vão pensar? Que é mais um sistema econômico comercial, como tantos outros. As pessoas vão pensar que é mais um sistema econômico comercial como tantos outros que já tivemos. Muitos vão pensar que essa marca é apenas a evolução do escambo para o dinheiro, moeda, depois cédulas, do dinheiro para cheque, títulos, ações, etc. Até chegar no cartão de crédito e finalmente a marca. Eu acho que o próximo passo vai ser a marca, Roberto. O próximo passo vai ser a marca. Essa marca também será um grande engodo, né? Tudo indica que haverá uma campanha liderada pelo falso profeta para convencer as pessoas que uma sociedade sem dinheiro, e levando em consideração a crise que o mundo está passando, o melhor caminho e o mais seguro é você não ter dinheiro. E aí você vai aceitar a marca. Só que essa marca será algo muito sério, eu já vou avisar. Apocalipse 14, versículo 9 a 12. Depois capítulo 20, verso 4. Apocalipse 14, verso 9, 11 e 12. Depois 20 e o verso 4. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você vê? A marca é um divisor que vai separar quem é de Cristo, quem é da besta. Essa marca vai também identificar quem é o adorador da besta. Uma vez que recebe essa marca, você se torna adorador da besta. Não tem mais volta para você, não tem mais arrependimento para você. Colocou, se ferrou para sempre. Apocalipse 12, verso 11. Esse texto eu gosto muito dele. Eles, pois, o venceram por custa do sangue do Cordeiro. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra e do testemunho que deram,
e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. São os que vão vencer a besta. Aí estão as armas. Os vencedores de qualquer época são aqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo e creram nisso. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem crê nisto vence o diabo e todos os seus ataques traiçoeiros. Aí está a fé, irmãos, que vence o mundo. Este é o testemunho que damos. Morremos, ressuscitamos com Cristo e agora Ele vive em nós. É o testemunho que eu dou. Eu morri com Cristo, ressuscitei com Cristo. Ele agora é a minha vida, Ele vive em mim. E o testemunho continua. Amamos o Senhor Jesus e estamos dispostos a entregar a nossa vida física à morte, se esse for o caso. Mas, irmãos, Deus é misericordioso e nos proveu um escape disso tudo. Você não precisa passar por isso tudo. Pelo menos é o que parece que a palavra de Deus ensina. A palavra diz que aqueles que creram em Jesus nasceram de novo, através da sua morte e ressurreição. Com Ele serão retirados da terra antes desse período sombrio e sem precedentes na história da humanidade. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. É o que está registrado na primeira carta aos Tessalonicenses 4, verso 17. Crendo a sua morte e ressurreição em Cristo, você terá certeza da sua regeneração e será um dos arrebatados ou removidos antes desse período de tribulação tão grande que nunca houve e jamais haverá depois. E será preservado dessa ira. Se você ficar, espero que não, mas se ficar, terá que enfrentar dificuldades sem precedentes. Mas lembre-se que poderá perder a sua vida física, mas ainda terá a chance de ser salvo, crendo na sua morte e ressurreição em Cristo. Jesus Cristo é a nossa única e fiel esperança. Se você virar as costas para Ele, tragicamente não lhe restará nenhuma esperança. Se você estiver por aqui na época da manifestação do anticristo e do falso profeta e tiver um despertamento espiritual, confesse a Deus a sua ignorância e seu pecado e creia a sua morte e ressurreição em Cristo e receba o Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Vamos encerrar com a leitura de João, capítulo 1, verso 12 e 13. E assim seja com você, conforme
a leitura do texto que vamos ouvir agora. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.